Saudas irmãs, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos abordar algo relativo ao conhecido Dia de Finados ou Dia dos Mortos. Esse evento não é novo e remonta a milhares de anos e é realizado em todos os continentes de formas peculiares. Em nosso continente havia um ritual realizado para honrar os mortos há mais de 2000 anos antes da chegada dos colonizadores espanhóis e que foi mudada com a forte influência europeia em cima dos povos indígenas. Exemplo disso era o Dia dos Mortos, celebrado no 9º mês do calendário solar azteca, no início de agosto, e era uma festa dedicada às crianças e parentes falecidos. Assim, se observa que tanto na América do Norte, como na América do Sul, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania, a honra às pessoas mortas é uma realidade que remonta a muitos séculos. E claro que ela tem sido feita de várias formas e faz parte da cultura popular de cada povo e cada nação. E não importa como ela é realizada em cada local, porque desde a aurora dos tempos o ser humano passou a honrar seus mortos de várias formas, como ocorre hoje. Já em nosso país, essa data é celebrada no dia 2 de novembro, dia em que se criou o costume de familiares irem aos cemitérios para levar flores, acender velas e fazer orações pelos familiares que morreram. E em 7 de novembro de 2003, foi realizada uma cerimônia em Paris, na França, em que a Unesco tornou essa festividade indígena como patrimônio oral e intangível da humanidade. E nisso foi declarado, dentre outras, que nessa data, esse encontro anual entre as pessoas que celebram seus antepassados desempenha uma função social que recorda o lugar do indivíduo no seio do grupo e contribui na afirmação da identidade. Em relação como as diferentes religiões tratam dessa questão, elas o fazem conforme as suas respectivas concepções. No caso da maioria das igrejas de origem protestante, lembramos dos feitos de personalidades que moldaram os diversos ramos que surgiram dentro do cristianismo, ao mencionar como viveram e suas contribuições para a causa cristã. Porém, não vamos aos cemitérios para levar flores ou outros elementos para honrá-las, presenteá-las ou falar com elas. De fato, em nosso entendimento, o que não fizemos pelas pessoas em vida, tentar fazer por elas depois que faleceram é algo sem sentido. Além de que as pessoas que faleceram, em nosso entendimento, não podem nos ouvir e nem têm consciência de nossa presença. E baseados no texto de Lucas 20:38, temos o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Dessa forma, entendemos que há dois tipos de pessoas mortas: as que faleceram biologicamente e não estão mais entre nós, e aquelas que, mesmo estando vivas biologicamente, estão mortas pelo afastamento que têm em relação a Deus. Assim, cremos que devemos nos preocupar com as pessoas que estão vivas e precisam de assistência, amparo, amor e dedicação, porque as que já se foram desse mundo, nada mais podemos fazer por elas. E não há forma de se agradar às pessoas que já foram desse mundo. E mesmo que pudessem, com certeza, nos dariam um puxão de orelha e nos mandariam cuidar das que estão vivas. É claro que Deus foi o Senhor das pessoas que estavam vivas e faleceram, e que agora aguardam tocar das trombetas para ressuscitarem para o grande banquete celeste. Por isso é necessário que cuidemos das pessoas vivas. Jesus mesmo ainda foi enfático, como relata em Mateus 8, 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E mesmo que o texto pareça confuso, porque um morto não pode enterrar outro morto, Jesus quis dizer que quem não tem Deus em sua vida é uma pessoa morta espiritualmente. E foi o caso desse homem que deu uma desculpa para não seguir a Jesus. Ele disse que o seguiria depois de enterrar o seu pai. E mesmo que o pai dele não tivesse morrido fisicamente, ele pode ter tentado dizer que depois que o seu pai morresse, depois de meses ou anos, ele o seguiria. Infelizmente, as pessoas têm desculpa para tudo. Assim, nesse dia que se tornou feriado nacional, que possamos honrar as pessoas ainda em vida, porque fazê-lo depois que morrerem é meio estranho.
As pessoas precisam ser valorizadas agora e não depois que se forem. Não há problemas em se encontrar para relembrar os feitos e as vidas das pessoas em vários momentos, porque fazem parte de nossas lembranças. Porém, é mais uma data que se tornou data comercial e não mais de reflexão. Vamos amar, vamos respeitar, vamos fazer algo pelas pessoas enquanto ainda estão vivas e não esperar para fazer algo depois que se forem. E não são elementos levados aos túmulos que vão agradar as pessoas que se foram. Pode ajudar no desencargo de consciências, mas quem se foi nem sabe o que está acontecendo porque está em descanso, como afirma a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus abençoe nesse dia em que lembramos de nossos entes queridos que já se foram, e que possamos fazer muito mais pelos que estão nesse mundo e que precisam de nós. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde aprendemos algo mais para o nosso entendimento e compreensão. Assim te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal, Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.